do nosso trabalho é: o treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo em doentes renais promove a regulação das interleucinas 6 e 10? Os autores são eu, Andréa Reis, Hugo Correia, Lislene de Deus, Vitor Lopes, Rodrigo Neves, Fernando Norato e Tiago Rosa. A doença renal crônica ela pode ser caracterizada pela perda permanente da função renal e é considerada um problema de saúde pública, que atinge cerca de 10 a 15% da população. No Brasil, em 2009, a Sociedade Brasileira de Nefrologia estimou que haviam cerca de mais de 77 mil pessoas em diálise. A doença renal crônica ela possui 5 estágios, sendo que a progressão para os estágios finais da doença ela é irreversível. O doente renal crônica ele apresenta eventos cardíacos fatais e mortalidade, mesmo antes de atingir estágios avançados da doença. Estudos recentes em humanos e em ratos com doença renal crônica apontaram o treinamento físico, o treinamento de força, como uma terapia não farmacológica que pode ajudar na prevenção, no tratamento e na atenuação da progressão da doença renal crônica. Embora o treinamento de força seja eficaz para esses pacientes, muitos deles não conseguem executar os exercícios com a carga de treino adequada, devido à sua condição física muito débil decorrente da doença. Sendo assim, como a restrição de fluxo sanguíneo, ela potencializa o efeito da carga, ela poderia ser utilizada nesses pacientes. Muito embora pouco se sabe sobre os efeitos do treinamento de força com restrição de fluxo em doentes renais crônicos. Sabemos que há uma estreita relação entre a doença renal crônica e o sistema imune, com a inflamação mediando a deterioração da função renal e progressão da doença renal crônica. Os mecanismos pelos quais a inflamação influencia na deterioração da função renal ainda não estão totalmente elucidados, mas sabemos que eles estão relacionados ao aumento dos níveis séricos das citocinas, que são proteínas mensageiras do sistema imune. Temos proteínas, temos citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo a interleucina 6, que está relacionada à fisiopatologia da doença renal crônica, e temos citocinas anti-inflamatórias, como por exemplo a interleucina 10. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi analisar algumas citocinas relacionadas ao perfil inflamatório de pacientes doentes renais crônicos após 6 meses de treinamento de força com restrição de fluxo. Nossa hipótese foi que o treinamento de força com restrição de fluxo pudesse regular a concentração das interleucinas 6 e 10. O estudo foi conduzido com 105 pacientes, divididos em 3 grupos: o controle, o grupo de treinamento de força convencional e o grupo de treinamento de força com restrição de fluxo. Como podemos ver aqui no desenho experimental, a intervenção durou 6 meses e foi dividida em 3 mesociclos, O grupo de treinamento de força convencional iniciou com uma carga de 50% de RM, que progrediu para 60% e depois 70%. O grupo de treinamento de força com restrição de fluxo iniciou com uma carga de 30% de 1RM, progredindo para 40% e 50%. A cada 2 meses era feita a progressão de carga. Podemos verificar aqui como resultado da concentração dessas citocinas, nós temos aqui na figura 2 a interleucina 6, verificamos aqui que houve uma diminuição na concentração no grupo treinamento de força convencional, lembrando que a interleucina 6 ela é pró-inflamatória, e a interleucina 10, comparando pré versus pós, houve um aumento da concentração dessa citocina, tanto no grupo treinamento de força convencional, quanto no grupo treinamento de força com restrição de fluxo. Houve também diferença do treinamento de força em relação ao controle pós. Dessa forma, a gente conclui que houve sim uma regulação do perfil inflamatório desses pacientes, com uma regulação das citocinas, das interleucinas 6 e 10. Podemos, então, categorizar o treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo
como método eficaz para atenuar a progressão da doença renal crônica. Muito obrigada.